Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre volume do cubo e do paralelepípedo. Então vamos lá. Então, no exemplo de número 1, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com o volume do cubo. Vamos desenhar aqui um cubo. Fazendo aqui o cubo. Então vamos lá, o cubo ele é um sólido geométrico que ele é constituído por 6 quadrados. Então significa dizer que essa frente é um quadrado, o fundo também é um quadrado, a direita aqui é um quadrado, a esquerda é um quadrado, em cima é um quadrado, embaixo é um quadrado. E todos esses quadrados têm mesma medida. Então nós chamamos essas barras de aresta. Então aqui é aresta. Então essas arestas de todos os lados desse cubo são iguais, possuem a mesma medida. Então o que é o volume do cubo? O volume é o produto de 3 dimensões. Área é o produto de 2 dimensões. Volume é o produto de 3 dimensões. Quando nós vamos calcular a área do quadrado, nós calculamos lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. No caso do volume, o volume do cubo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então são 3 dimensões. A área são 2 dimensões, volume 3 dimensões. Então fica assim, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Só que nós vamos observar que como esse cubo ele é formado por quadrados, então o comprimento é A. A largura também é A. Esse A é de aresta. E a altura também é A. Então nós concluímos que o comprimento, a largura e a altura possuem a mesma medida. Então vai ficar A vezes A vezes A. Trazendo para a potenciação, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Aqui os expoentes não aparecem, então é 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Ou seja, de acordo com a quantidade de vezes que a base repete, será o seu expoente. Então essa é a forma para se calcular o volume de um cubo. Então o volume de um cubo é a sua aresta elevado ao cubo. Agora vamos ver um exemplo. Exemplo de número 1. Olha, nesse exemplo aqui, eu vou colocar aqui 12 metros, 12 metros, 12 metros. Então, vamos lá. Eu quero calcular o volume desse cubo. O que eu faço? Vou utilizar a fórmula. Qual é a fórmula? VC, que é volume do cubo,
é igual a A elevado a 3. Então, o volume do cubo é igual a sua aresta elevado ao cubo. Então, VC, que é o volume do cubo, aresta. Quanto é a aresta aqui? 12. Elevado ao cubo. VC é igual. Agora, vamos lá. O que é um número elevado ao cubo? Um número elevado ao cubo, nesse caso aqui, é ele vezes ele vezes ele. Então, se o expoente é 3, essa base 12 vai repetir 3 vezes. Se o expoente for 4, essa base 12 repete 4 vezes. Se o expoente for 5, essa base 12 repete 5 vezes. E assim por diante, ou seja, a base repete de acordo com o expoente. Como o meu expoente aqui é o 3, nós chamamos o 3 de cubo, então fica assim, ó, 12 uma vez, 12 duas vezes, 12 três vezes. VC é igual. 12 vezes 12 pode fazer de 2 em 2. Isso dá 144. 144 vezes 12, isso aqui vai dar 1728. Vamos fazer aqui os cálculos só para comprovar. Então, 12 vezes 12 deu 144, né? Vamos fazer o cálculo para comprovar. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Avança uma posição. 1 vezes 1, 1. Passou a barra e somou. 4, 4, 1. Então, está ok. Agora, 144 vezes 12 tem que dar 1728. Então, vamos comprovar se está correto. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Passou a barra e somou. 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 7. E abaixo 1, 1728. Como a minha medida está em metro, então fica M elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque o volume são 3 dimensões. 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Por que a área é elevada a 2? Porque só são 2 dimensões, comprimento e largura. Então, já achamos aqui o volume do primeiro. Agora, no exemplo de número 2, eu farei o contrário. Nesse exemplo de número 1, eu dei a aresta para encontrar o volume. No exemplo de número 2, eu vou dar o volume para poder encontrar a aresta. Então, vai ficar assim, o volume. Deixa eu desenhar aqui. Esse piloto aqui tá. Agora eu vou dar o volume desse cubo aqui. O volume desse cubo eu vou dar 512 metros cúbicos. Então, aqui no exemplo de número 1, eu dei a medida da aresta e nós encontramos o volume. Agora eu vou dar o volume e nós vamos encontrar a aresta. Então, vamos lá. Então, o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Como eu já tenho o volume e quero encontrar a aresta, é só pegar essa fórmula e inverter ela. Vai ficar assim, aresta ao cubo é igual ao volume do cubo.
Aí perceba que nós temos aqui uma potenciação. Nós vamos utilizar a operação inversa da potenciação. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Fica A, repete a base, e esse 3 vira a raiz cúbica de VC. Raiz cúbica de VC. Então, a aresta de um cubo é igual à raiz cúbica do seu volume. Então, toda vez que eu quiser encontrar a aresta de um cubo, essa aresta será igual à raiz cúbica desse volume do cubo. Então, já temos aqui o volume é 512, então fica a raiz cúbica de 512. Raiz cúbica de 512 é 8, mas vamos supor que nós não saibamos quanto é a raiz cúbica de 512. Então, já sabemos que essa aresta vai dar 8. A raiz cúbica de 512 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64, vezes 8, 512. Então, como vamos supor que nós não saibamos quanto é a raiz cúbica de 512, para nós encontrarmos essa raiz cúbica, nós vamos usar o processo de fatoração, decomposição em fatores primos. Então, se o número for par, eu vou dividir por 2. Se ele for ímpar, eu vou dividir pelos demais números primos, que são 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar apenas números primos. Então, se ele for par, eu vou dividir por 2. Mas, se ele for ímpar, aí eu começo por 3. Se não der por 3, eu pulo por 5. Se não der por 5, eu pulo por 7. Se não der por 7, eu pulo por 11. E assim por diante. Então, fica assim, ó, 512. Então, vamos lá. 512 é par, porque termina em 2. Então, divide por 2. Dá 256. 256 também é par. Divide por 2. Dá 128. 128 é par. Divide por 2. Dá 64. 64 é par. Divide por 2. Dá 32. Quem não souber fazendo assim, tem que armar a divisão, ó. 512 para 2, ó. 5 dividido para 2, dá no máximo 2. 2 vezes 2, 4, para 5 sobra 1. Aí baixo 1, ficou 11. 11 dividido para 2 dá no máximo 5. 5 vezes 2, 10, para 11 sobra 1. Aí baixo 2, ficou 12. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 12, 0. Deu 256. Aí o 256 vai dividir por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o 2, 2. 2 menos 2, 0. Baixo 5. 5 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Aí sobrou 1. Vou colocar aqui o 4 aqui. Subtraindo, sobrou 1. Aí baixo 6. 16 dividido para 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Então deu 128. E o 128 agora por 2. 1 é menor do que 2, não pode. Eu junto com 2 dá 12. 12 dividido para 2 dá 6. 12 para 2 dá 6. Então vou colocar aqui. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Aí vou baixar o 8. 8 para 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Deu 64. Aí o 64 é a mesma coisa. Vamos pegar o 64 e dividir por 2. 6 dividir para 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Baixo 4. 4 dividir para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Aí o 32 por 2, mesma coisa. 32 por 2. 3 dividido para 2 dá no máximo uma vez. Uma vez do 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Aí você baixa o 2. Fica
ficar 12 para 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então vai dar 16. 16 é par, continua por 2. 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16 menos 16, 0. Então dá 8. Aí aqui já dá para fazer mentalmente. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. D1 cancela. Agora vamos lá. Vamos descobrir aqui o segredo. Então, nesse caso aqui, a minha raiz é cúbica. Aí eu vou olhar a minha base. Observa que só deu uma base. Aqui essa base é chamada de base 2. Só tem um número 2. Então, o 2 repetiu aqui até o final. Então, essa aqui é a minha base. Como a minha raiz é cúbica, então o índice aqui é 3, eu vou pegar de 3 em 3. 1, 2, 3. Eu faço assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quem é que está aparecendo aqui? É a base 2. Quantas vezes ela está repetindo? 3 vezes. Então, o número que aparece, eu coloco aqui a base. Quantas vezes ele repete é o expoente. Quem é que está aparecendo aqui? O 2. Quantas vezes? 3. Quem é que está aparecendo aqui? O 2. Quantas vezes? 3. Aí, esses numerais que eu coloquei aqui em forma de potência, eu vou multiplicar, colocar assim. Raiz cúbica. Isso aqui, esse processo é para quem não sabe de cor quanto é a raiz cúbica de 512. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Primeira, segunda e terceira vez que aparece. Aí agora o que se faz? Então vamos lá. Existe uma propriedade de um radical. Se o meu índice é igual ao meu expoente, eu cancelo o meu índice e cancelo o meu expoente e essa base sai multiplicando. Cancela, ela sai multiplicando. Cancela, sai multiplicando. Aí ficou 2 vezes 2, 4. Aí 4 vezes 2. 4 vezes 2, isso dá 8. 8 é o resultado que nós já tínhamos definido anteriormente. Por quê? Porque 8 vezes 8 vezes 8, isso aqui é 512. Ok? Então, toda vez que eu não souber, eu tenho que calcular utilizando o processo de decomposição em fatores primos. Se o número for par, divido por 2. Se ele for ímpar, eu vou dividir por 3, por 5, por 7, por 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante os demais números primos. Agora nós utilizaremos o volume do paralelepípedo agora. Paralelepípedo. Vamos desenhar aqui o paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Então vamos lá. O paralelepípedo. O que é o volume do paralelepípedo? Então, VP é o volume do paralelepípedo. É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, só lembrando que o volume é o produto de 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ficar assim, exemplo de número 1.
Aqui. Ó, eu tenho um paralelepípedo e eu quero calcular o volume desse paralelepípedo. O comprimento, 30 metros, a largura, 15 metros e a altura, 8 metros. Então, vai ficar assim, VP é igual comprimento vezes largura vezes altura. VP é igual comprimento, 30. A largura, 15. A altura, 8. Então, VP é igual 30 vezes 15 vezes 8. Ó, 30 vezes 15. 3 vezes o 15 dá 45. Então, 30 vezes o 15 dá 450. Então, 3 vezes o 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Aí só repete o 0. Vezes o 8. Ó, 8 vezes o 450. Então, 8 vezes 450. Isso aqui vai dar o quê? 3.600? 3.600 metros cúbicos. Agora, vamos confirmar o nosso cálculo para saber se está correto. Às vezes a mente falha. Então, vamos lá. Primeiro, 30 vezes o 15. E depois o 450 vezes 8. Então, 30 vezes 15. Eu posso colocar o maior embaixo, o menor em cima, porque a multiplicação, a ordem aqui não vai alterar o resultado. 0 vezes 15, 0. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 5, 15. Avança uma posição, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 4. Passa a barra e soma. 0, 5, 4. 450, ok. Agora, 450 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 36. 3.600 metros cúbicos. Então, está correto. Aqui, por enquanto. Agora, exemplo de número 2. Eu vou dar o volume e nós vamos encontrar a medida da aresta. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 4x. Aqui. E aqui x. Vou colocar aqui o volume desse paralelepípedo. 1.000 metros cúbicos. Vamos lá. São valores que eu coloquei aqui aleatórios agora. Vamos ver se vai dar certinho aqui. 1.000. Então, observe, foi dado o volume desse paralelepípedo, 1.000 metros cúbicos. E as dimensões, comprimento, largura e altura, nós não sabemos. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula do volume do paralelepípedo para conseguirmos determinar esse resultado. Então, assim, VP é igual comprimento, largura e altura.
Como eu já tenho o volume, eu quero encontrar dimensões, comprimento, largura e altura, eu farei a inversão dessa forma. O volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura, então eu coloco assim, comprimento vezes largura vezes altura é igual ao volume do paralelepípedo. Então eu só mudei de posição. O volume que eu já tenho, joguei para o final. Comprimento, largura e altura que eu não tenho definido, trouxe para frente. Só mudei de posição, não fiz nada além disso. Quem é o comprimento? 4x. Quem é a largura? 2x. Quem é a altura? X. Quem é o volume? 1000. Aí fica assim, 4x vezes 2x vezes x. Primeiro só os numerais, 4 vezes 2 dá 8. Aí x vezes x vezes x. Então, 4 vezes 2 dá 8. Vou pegar primeiro esses dois. X vezes x dá x ao quadrado. Então, ficou 4x vezes 2x, 8x ao quadrado. Aí, vezes o x igual a 1. Repete o 8, 8x ao quadrado vezes x. Repete o 8, porque aqui não aparece outro numeral. O numeral que aparece aqui é 1, fica subentendido. Uma vez o 8 é o próprio 8. Então, é a mesma coisa que repetir o 8. Aí eu vou aplicar aqui, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base x e soma os expoentes. Nesse caso, o expoente aqui é 2 e o expoente aqui é 1. 2 mais 1, 3. Igual a 1000. Pronto. Aí o que eu farei? Fiquei com 8x ao cubo igual a 1000. Eu isolo x ao cubo igual a 1000. E esse 8 que está colado no x ao cubo está multiplicando. Ele desce dividindo, porque a operação inversa. Então, 1000 dividido para 8. Então, 1000 dividido para 8, isso aqui vai dar 125. Vamos dividir aqui, 1000 para 8. 1 é menor do que 8, não dá para dividir. Aí eu junto com 0, deu 10. 10 já é maior. 10 dividido para 8 dá no máximo uma vez. 1 vezes 8 dá 8, para 10 sobra 2. Abaixo 0, ficou 20. 20 dividido para 8 dá no máximo 2 vezes. 2 vezes 8 dá 16, para 20 sobram 4. Abaixo 0, ficou 40. 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, deu 125. Aí eu tenho aqui uma potenciação, vou usar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, x elevado ao cubo é a mesma coisa que x igual a raiz cúbica de 125. Qual é o numeral que é elevado ao cubo dá 125? Então, será o 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5, isso dá 125. Mas suponhamos que não sabemos. Então, temos que calcular essa raiz cúbica usando o processo de fatoração. Se o número for par, lembrando, vai dividir por 2. Se ele for ímpar, você vai dividir por 3, 5, 7, 11, colocando 9 aqui, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, e aí por aí vai. Primeiro eu vou verificar, já sei que ele não é par, então ele não vai dividir por 2. Então ele vai começar ou por 3, se ele não dividir por 3, vai pular para o 5. Se não dividir por 5, vai pular para o 7, assim sucessivamente. Para eu saber se o número divide por 3, é só somar os seus valores absolutos. O que é o valor absoluto de um numeral? É o próprio numeral. O valor absoluto do 1 é o próprio 1. O valor absoluto do 2 é o próprio 2. Então, para sabermos se o numeral divide por 3, é só somar os seus valores absolutos. Se o resultado dessa soma der um numeral que seja divisível por 3, esse número também divide. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 divide por 3? Não.
Quando dizemos não, é porque essa divisão não é exata. É lógico que o 8 divide por 3, vai dar 2, alguma coisa. Só que a divisão não é exata. E aqui só vale se a divisão for exata. Então, aquela divisão que não é exata, nós dizemos que o numeral não divide. Nesse sentido aí. Então, vamos tentar por 5. Agora, por 5 ele divide. 125 por 5, ó. Vamos arrumar a continha aqui. 1 é menor do que 5, não pode dividir. Junta o 2, ficou 12. 12 para 5 dá no máximo 2 vezes. 2 vezes o 5 dá 10, para 12, 2. Baixa o 5. 25 agora. 25 por 5, 5. 5 vezes 5, 25, menos 25, 0. Então, deu 25. Aí, 25 continua por 5. Ó, continua por 5. 2 é menor do que 5, não divide, eu vou juntar. 25 por 5 dá no máximo 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Aí deu 5. E o 5, ele é primo. Ó, o 5 é primo. Todo número primo divide por ele mesmo. 5 por 5 dá 1. Uma vez o 5, 5. 5 menos 5, 0. Vai dar 1. Pronto, deu 1. É sinal que encerrou a conta. Qual é o numeral que aparece aqui? O numeral que aparece é o 5, a base. Quantas vezes? 3 vezes. Vai ficar assim, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Pela propriedade dos radicais, índice igual expoente, cancela índice, cancela expoente, ficou apenas o 5. Então, meu resultado final é 5. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.